Nós vamos começar uma série de mensagens para falar sobre transformação. Transformação que é uma dificuldade na vida das pessoas. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E Jesus ele transforma água em vinho a partir de elementos que já estavam naquele lugar. É uma pista. Jesus estava dizendo para nós que a transformação ela não parte de um ponto zero, mas a transformação parte de uma decisão tomada por cada um de nós. Decisão é algo extremamente importante para as nossas vidas. E muitos temos tido dificuldades em tomar decisões. Quando questionado se para nascer de novo era necessário passar pelo ventre da mãe novamente, Jesus explicou que para nascer de novo era necessário nascer da água e do Espírito. Significando que um velho corpo, significando que uma velha pessoa, significando que eu e você somos transformados não a partir do corpo em si, mas a partir do momento em que nós tomamos uma decisão de passar pela água, passar pelo Espírito, e a partir daí sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Parece muito simples, queridos, mas entender isso nos traz muitas dificuldades, porque a tendência, dentro dos aspectos religiosos em que estamos inseridos atualmente, nos leva a entender que é necessário ser uma nova pessoa. Isso significa que muitos de nós entendemos que é como se deixássemos de ser quem somos e passássemos a habitar ou coabitar com algo ou alguém que não é nada daquilo que nós somos. Ou seja, é como se passássemos a ser dois indivíduos ao mesmo tempo. Essa é uma dificuldade muito grande porque eis o problema. Eis a dificuldade da religião, eis a dificuldade do evangelho. Tentar mostrar para pessoas como nós, que nós não podemos mais ser quem nós somos. Isso significa que eu preciso me amputar. Isso significa dizer que eu preciso largar, deixar de ser tudo aquilo que eu era. Mas pastor, não é assim, depende. Porque tem muitas coisas boas que nós fazíamos antes de ser cristãos que podem continuar sendo feitas. Eu não preciso deixar os meus amigos de lado. Eu não preciso deixar a minha família de lado. Eu não preciso deixar o mundo de lado. Porque afinal é no mundo onde nós devemos estar para ser sal para a terra e luz para o mundo. Compreender esta série Transformados é extremamente importante para a nossa vida. Esse é um período que nós temos, um período bastante intimista, um período em que Deus tem falado conosco de uma forma mais forte, de uma forma mais interiorizada. E eu quero que você aprenda isso nesta noite e continue aprendendo durante as próximas ministrações, para que a gente possa compreender o que é essa metanoia, o que é essa transformação que Deus quer de nós e como isso pode nos abençoar. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. E eu quero ler com você o versículo 11. Romanos 11, 11. É um texto que fala sobre os ramos enxertados. Romanos capítulo 11, versículo 11, queridos, diz assim: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios,
quanto mais significará para a plenitude. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, pela tua palavra. Te agradecemos pela casa missionária, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nós e por nós. Deus nos abençoa para que possamos aprender nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, o apóstolo, é um homem de muita visão. É uma pessoa, eu diria que uma das pessoas mais sábias de todos os tempos. Ele consegue fazer parábolas e ele consegue fazer comparações extremamente inteligentes e que, quando observadas à luz do microscópio de Deus, nos fazem compreender coisas importantes. Aqui, o apóstolo Paulo está falando com gentios, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que Deus trouxe salvação aos gentios, porque olhou para Israel e não conseguiu encontrar quem salvasse em Israel. É isso que ele diz em poucas linhas. Deus então abre o entendimento para os gentios. Até então a discussão era a seguinte: somente os judeus seriam salvos. Em tese, somente nós que estamos aqui na igreja seríamos salvos, se fizéssemos uma comparação. Ele vem para contradizer isso, falando que não, todas as pessoas podem ser salvas. Todas as pessoas podem ser libertas. Todas as pessoas têm acesso pleno ao Pai. Ele está disponível. Assim como ele está disponível para nós, ele está disponível para o mundo. Assim como ele está disponível para os cristãos, ele está disponível para as pessoas de religiões de matrizes africanas. Ele está disponível. Só que tem um detalhe. Ele nos chama e chama as pessoas que ainda não se adaptaram perfeitamente a Deus de ramos enxertados. Isso para nós tem uma profundidade tremenda, queridos. Porque quando ele diz que nós somos como estes ramos enxertados, ele está dizendo que nós não partimos de um ponto zero, nós não partimos de um ponto inicial, mas nós nos transformamos a partir daquilo que somos. Nós mudamos a partir daquilo que sentimos. Nós passamos a ser novas criaturas a partir do momento em que conhecemos Jesus. Mas isso não significa que nós destruímos tudo aquilo que nós éramos. Este é o grande problema na atualidade. São pessoas que olham para você, cristão, para você, cristã, e obrigam você a tomar atitudes que não tem como tomar. Obrigam você a seguir doutrinas, palavras e entendimentos que estão completamente fora daquilo que foi estabelecido para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo olha e chama estes gentios, para que você entenda, gentios são as pessoas que ainda não conheceram a palavra de Deus. Mas talvez, amados, em muitas áreas da nossa vida nós sejamos gentios, porque senão nós já estaríamos salvos, e nós ainda não estamos. Então, irmãos, ele nos chama de oliveira brava. Ele nos compara a oliveiras que ainda não dão o fruto ideal. Ele nos compara a pessoas que ainda não geraram o resultado necessário. Apesar de estarmos plantados em boa terra, apesar de sermos regados pela água, apesar de termos o sol para iluminar as nossas vidas. Isso significa que muitos de nós, por mais que tenhamos as nossas raízes profundas em Deus, ainda não estamos dando os frutos corretos para Deus. Somos a oliveira brava, que precisa ser enxertada para dar frutos. Somos a oliveira que muitas vezes tem folhas verdejantes, mas que não trazem resultados. Esse é um problema, porque quando olhamos para o nosso entendimento, a mente do ser humano é extremamente preguiçosa. Nós trabalhamos com o menor esforço. Jesus trabalha com o melhor resultado. Então,
eu quero a religião pela linha do menor esforço. Eu quero a religião de uma maneira que atenda às minhas necessidades. Eu quero a religião de uma forma que compreenda os meus defeitos e mesmo assim gere todos os resultados que eu preciso. Eu sou a oliveira brava. O apóstolo Paulo olha para nós e começa a dizer que esse é um problema que precisa ser resolvido. E é o que ele diz aqui no versículo 17. Se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz quem sustenta você. Se fosse na atualidade e alguém estivesse fazendo um comentário sobre este versículo, ele diria o seguinte: é um tremendo tapa na cara da sociedade. Porque o que ele está dizendo aqui é: larga a mão de ser convencido. Nós somos a oliveira brava, que está enxertada na oliveira que está bem plantada. E desfrutamos da seiva, que é o sangue de Cristo, que nos alimenta todos os dias. Esta seiva é o que mantém a nossa vida. Esta seiva é o que nos mantém vivos o tempo todo. Só que ele diz aqui algo muito importante: não se convença, não se ensoberbeça nisso. Amados, nós temos que compreender que Deus, ele está trabalhando em busca de frutos, em busca de resultados. Deus está buscando resultados na sua vida. E esses resultados, amados, eles acontecem a partir de um propósito de fé. Uma vida transformada a partir daquilo que você é. E não uma vida fingida, desvanecente, que apesar de ser religiosa, não traz resultados práticos para Jesus. Isso é ser oliveira brava. É a oliveira que está plantada junto à oliveira verdadeira, mas que não gera frutos, que não gera resultados, que não traz para nós a diferença, que faz com que Cristo cresça e não com que a gente se ensoberbeça. Muitos de nós estamos ensoberbecidos pela religião. Estamos ensoberbecidos por acharmos que somos mais do que os outros. Estamos ensoberbecidos porque achamos que o fato de sermos crentes nos coloca numa posição diferente dos outros. Nós somos a oliveira brava. Mais do que qualquer outro, nós devíamos entender que temos que ser menores, pequenos, diminutos na presença de Deus e na presença dos outros, para que possamos ser alguém. Nós não somos maiores, nós somos menores. Tanto que para poder sobreviver, nós sequer podemos ser plantados diretamente na terra, nós temos que ser enxertados na oliveira, porque se não estivermos enxertados na oliveira, sequer conseguimos nos manter de pé. Entenda a visão do apóstolo Paulo, ao dizer que sequer temos condições de nos mantermos por nós mesmos, se não formos enxertados na oliveira. A transformação parte de um princípio em que entendemos que é necessário haver uma transformação a partir do momento em que estamos ligados a Deus. A transformação acontece quando nós entendemos que a partir deste momento em que estamos ligados a Deus, eu continuo sendo Altamir, você continua sendo quem você é, mas a seiva que te alimenta é o sangue de Cristo. A seiva que te alimenta é o sangue regenerador do poder de Deus. É a água do Espírito que alimenta a nossa sede. E esta água do Espírito que alimenta a nossa sede nos faz caminhar muitos dias e muitas noites.
Então, eu não posso me apresentar para os outros como nova pessoa. Eu preciso me apresentar para os outros como nova criatura. É diferente uma coisa da outra. Porque eu nunca vou ser nova pessoa, mas eu sempre poderei ser uma nova criatura. Eu sempre poderei ser renovado na presença do Espírito. Diante de todas as minhas falhas e de todos os meus problemas, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida todos os dias. E assim eu sou transformado dia após dia em uma nova criatura. Porque este poder de Deus está em mim. E a partir daí Ele eleva a minha alma e o meu espírito a uma condição renovada. Por mais que a carne seja a mesma. Por mais que você seja uma pessoa por vezes colérica, por mais que muitas vezes você tenha dificuldades em controlar o seu temperamento, por mais que muitas vezes você encontre dificuldades em se correlacionar com as pessoas, por mais que muitas vezes você tenha entendimentos religiosos, posições intelectuais, talvez políticas, que levem você a uma condição diferente daquilo que a religião diz quem você deve ser. Mas quem deve dizer quem você deve ser é o poder criacional e transformador do Espírito sobre a tua vida, e não pessoas que não compreendem o que é ser nova criatura no lugar de nova pessoa. Há uma diferença que precisa ser compreendida nos dias de hoje. E essa diferença não está sendo compreendida. Por isso, muitas pessoas ainda fazem como faziam os antigos, que flagelam os seus corpos, por entender que é flagelando os seus corpos que serão aceitos por Jesus. A palavra oração vem de mastigar. A palavra oração vem de digerir. Mas a palavra oração adquire esta condição a partir do momento em que se entende o flagelo, a mordida, a dor. Jesus veio para quebrar isso, gente. Jesus veio para transformar você em nova criatura. Jesus veio para dizer que do jeito que você está, da forma como você é, você se renova em espírito, ligado à oliveira. E a partir daí, esse poder criacional leva você a uma condição espiritual renovada. É nascer da água e do Espírito. Esse entendimento, queridos, é extremamente importante para nós. Porque não há transformação se não se compreender isso. O que há é modificação. Ser transformado é diferente de ser modificado. Quem é mais antigo como eu lembra que a gente poderia comprar um Opala 76 e transformar num Opala 86. Estou certo ou errado, Luiz? A gente podia comprar um carro antigão, comprava as peças novas porque o chassi era o mesmo, transformava num carro novo. Continuava sendo o mesmo carro, porém modificado. Jesus não quer que você seja uma pessoa modificada. Jesus quer que você seja transformado por meio do poder renovador que atinge a alma e o espírito. E isso faz com que você seja renovado dia após dia, independente dos seus defeitos. Você pode dar um glória a Deus por isso. Versículo 22. Portanto, considere a bondade, considere a severidade de Deus. A severidade para com aqueles que caíram, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado.
O poder transformador de Cristo parte de um princípio. O princípio em que eu compreendo que Deus, Ele corrige aqueles que ama. A severidade de Deus nos faz mudar de rota. Mas essa severidade está coberta de uma bondade espiritual que nos leva para o caminho da verdadeira salvação. Quando eu não consigo compreender a severidade de Deus, eu não consigo compreender a bondade de Deus. As pessoas entram na igreja procurando um pai diferente do que elas tiveram. Às vezes nós temos pais rígidos. O meu pai foi um pai muito rígido. É um pai muito rígido. É vivo. E nós muitas vezes entramos na igreja buscando um pai diferente. Mas não percebemos que a severidade de Deus sobre as nossas vidas é o que de fato vai mostrar a infinita bondade que está no coração dele. É por isso que ele diz que nós devemos nos converter. A conversão nada mais é do que a mudança de direção. A conversão é indicar e partir para um novo lado, a partir daquilo que nós somos. Todas as pessoas que não conseguem compreender isso, não saem do lugar, porque passam a vida inteira tentando ser novas pessoas, quando na realidade devem ser novas criaturas. Deus não te chamou para ser nova pessoa. Deus te chamou para ser nova criatura. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amados, isso é extremamente importante dentro do conceito religioso, social que nós vivemos atualmente. Porque muitas e muitas pessoas estão entrando nas igrejas, buscando uma renovação que elas nunca vão conseguir. Eu sinto muito te decepcionar, mas talvez alguns padrões que você adquiriu na sua vida, você nunca vai conseguir mudar. Ah, pastor, mas o meu palavreado muda? Muda. Isso é simples. Pastor, a minha forma de vestir muda? Muda. Isso é simples. Mas questões interiores, questões que estão guardadas na sua alma, questões que estão aprofundadas dentro daquilo que você é e da maneira como você foi criado, da maneira como você foi gerido, de acordo com todo o acompanhamento de clãs espirituais que caminham na sua etnia desde quando você sequer existia. Essas coisas não mudam. E você tem duas possibilidades: se adequar à oliveira, mesmo sendo oliveira brava, para quebrar as maldições hereditárias, ou permitir que a vida permaneça como está, sem nenhuma modificação. Eu modifico as características exteriores, mas eu transformo as características interiores. E é tão interessante, amados, que tudo aquilo que eu modifico não é importante para Deus, porque Deus esquadrinha o coração. Deus observa a alma. Deus não observa o exterior. Então aquilo que você modifica não é importante para Deus, mas a forma como você se transforma interiormente, isso sim é importante para Deus. Comece a buscar transformação de dentro para fora. Comece a buscar entendimento de dentro para fora. Pare de buscar apenas mostrar coisas e passe a viver coisas, porque é assim que nós faremos uma grande transformação na nossa vida. O poder transformador de Deus começa na nossa vida quando nós percebemos que somos limitados como seres humanos. O poder transformador de Deus começa quando nós admitimos que precisamos ser enxertados na oliveira
porque não temos capacidade de ser plantados na terra. O poder transformador de Jesus começa quando nós compreendemos que precisamos ser novas criaturas e não novas pessoas. Fique de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Existem áreas na sua vida que precisam ser transformadas. E o inimigo está te preocupando com coisas que você está tentando modificar. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Existem áreas na sua vida que precisam ser transformadas. Para tudo aquilo que precisa ser transformado, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Mas para tudo aquilo que precisa ser modificado, o mundo está à sua disposição para te colocar em um ambiente religioso que não transforma almas, apenas muda pessoas. Não seja modificado nesta noite, seja transformado em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos na Tua presença, crendo, ó Pai, que o Senhor, diante da palavra e do louvor que foi ministrado nesta noite, coloca em nós um novo sentimento, um sentimento libertador que tira de nós um peso que estava sobre a nossa vida, dizendo que eu tinha que me comportar de uma determinada maneira, quando na realidade, Deus, o Senhor nos fala nesta noite, que eu preciso me transformar de dentro para fora, independente de quem eu sou e de como eu sou. Pai, em nome de Jesus, coloque em nós esse poder transformador nesta noite, e que nós possamos ser transformados em novas criaturas, criaturas que amam de verdade, mas que não fingem amar, criaturas que proferem palavras de amor, mas que não são palavras fingidas, criaturas que se arrependem de tudo aquilo que fazem, em verdade e em espírito, mas não com lágrimas de crocodilo. Pai, em nome de Jesus, coloque em nós uma nova história, um poder transformador de verdade, e que nós nesta noite possamos ser cristãos e não religiosos. Meu Deus, que nós possamos iniciar este tempo de transformação na nossa vida, através de palavras proféticas, através de um momento de entendimento profundo da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o engano do inimigo. Nós repreendemos, Espírito Santo, toda palavra mal colocada, toda palavra de engano, toda palavra, Senhor, que vem para deturpar o nosso entendimento. Senhor, cai por terra agora em nome de Jesus. E Espírito Santo, coloca em nós um espírito renovado todos os dias, todo momento em nossa vida, para que nós possamos saber que todas as vezes que a gente cai, a Tua mão está estendida para nós, com amor, o amor do Pai, para que possamos ser levantados em espírito, renovados na graça e merecedores da seiva, que é o sangue de Cristo, que se renova a cada dia, em nome de Jesus. Renova, Pai, renova entendimentos, em nome de Jesus.